seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Devido ao isolamento social, muitos familiares tiveram que conviver sob o mesmo teto. E isso, de certa forma, foi até bom, estreitando os laços familiares. Entretanto, puderam-se também desenvolver outros problemas, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Então, no programa de hoje, nós vamos falar com o Dr. Leônidas de Albuquerque Neto. Ele é especialista nessa área e tem doutorado também nesse tema. Agradeço, Leônidas, a sua participação aqui no programa. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Como se deu a aproximação dessa temática? Em quanto tempo o senhor atua nela? Há 11 anos eu estudo e trabalho com a temática de mulheres em situação de violência. Eu comecei em 2009 na Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, a compor um grupo de pesquisa com essa temática. E sempre gostei de aprender e discutir toda a questão e problemática social que envolve o tema da violência contra a mulher. De que forma essa violência contra a mulher se contextualiza na saúde pública? No contexto da saúde pública, a violência se apresenta principalmente contra crianças, idosos e mulheres. Para as crianças, por exemplo, a violência sempre vem como uma justificativa ou correção pela educação daquele menor. Contra os idosos, por outro lado, a violência vem associada a casos de negligência e abandono, muitas vezes pela própria família, que por vezes nem percebe que tais hábitos de falta de assistência a um idoso configuram como violência. E, claro, a violência contra a mulher. Seja física, psicológica ou sexual, elas vivenciam essa problemática no ambiente doméstico, local que deveria lhe servir de conforto e proteção por uma pessoa que deveria lhe dar atenção e carinho, né? Quanto ao invés disso, ocorrem opressões, restrições da liberdade, calúnias, difamações, culminando no ápice da violência física. Então, nesse contexto, nós profissionais de saúde pública sempre temos o desafio de desconstruir toda essa mentalidade de justificativa da violência, seja como forma de educação, comunicação ou advertência. Nenhuma forma de violência é justificada, assim como nenhuma forma de violência deve ser tolerada. Fala um pouquinho pra gente sobre a relação da pandemia de Covid-19 e esse aumento do número de violência contra a mulher. Na relação com os casos de violência contra a mulher, né, contra as mulheres e a pandemia de Covid-19, né, a pandemia alterou efetivamente o acesso dessas mulheres aos serviços de assistência em saúde ou judiciários, em função principalmente do isolamento social. Isso também leva ao fato delas terem mais dificuldade, inclusive, de procurar por atores no seu meio social que possam lhe ajudar, como a sua própria família, parentes e amigos. Ou seja, pessoas com quem ela possa pedir algum socorro. A crise econômica também, devido à pandemia pelo Covid, também tem gerado mais desestabilidade financeira, principalmente para aquelas famílias mais pobres. E isso também leva a conflitos familiares que resultam em violência contra os grupos mais vulneráveis, principalmente as mulheres. Então, para aquelas que já vivem em altas situações de vulnerabilidade social, com escassez de renda, de moradia ou de recursos básicos de sobrevivência, elas têm sofrido mais com a implementação do isolamento social. Como está sendo feita a assistência à mulher nesse momento, durante a pandemia de Covid-19? Em primeiro lugar, como já tivemos a oportunidade de ver em reportagens da grande mídia e até mesmo por algumas pesquisas, declarando que devido ao isolamento social proposto pela pandemia de Covid-19, de que as mulheres e os seus agressores, muitas vezes o próprio parceiro íntimo, estão ficando mais em casa e desta forma a mulher é violentada mais vezes, eu acredito que isso possa acontecer sim, mas como profissionais de saúde, como enfermeiros principalmente, a nossa visão sobre essa problemática deve ir mais além. Na saúde pública e trabalhando na estratégia de saúde da família, o que a gente busca sempre é ter um olhar holístico para a saúde do indivíduo.
e assim sobre todos os fatores que influenciam no seu bem-estar em saúde e social também. Então, para uma assistência às mulheres em situação de violência, as portas das unidades de atenção básica estão abertas para, se elas nos procurarem, nós prestarmos assistência. E temos feito também, sim, muitas visitas domiciliares a essas mulheres. Isso é muito importante e é um diferencial muito bom no nosso trabalho, porque quando realizamos essa abordagem na residência, conhecemos bem toda aquela dinâmica familiar, que pode nos mostrar traços claros de relações violentas, o que faz também com que o ator que provoca a violência no núcleo familiar perceba que ali, para aquela comunidade, existe uma equipe de saúde bem capacitada, presente e disponível para ajudar, e para quem a mulher pode pedir socorro, pode pedir ajuda. Eu acredito que isso inibe, ou ao menos faça com que o agressor pensar duas vezes antes de perpetrar algum ato violento contra a mulher ou a família. Quais os impactos para a saúde da mulher esse aumento da violência pode causar durante a pandemia de Covid-19? Então, os impactos da violência contra a mulher nesses tempos de pandemia pelo coronavírus são bem significativos. Na minha assistência na estratégia de saúde da família, temos visto aumentar, sim, os casos de transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aumento do uso de medicações controladas, entre eles os ansiolíticos e antipsicóticos, quando elas aumentam a dose dessas medicações, das quais elas já fazem uso, ou simplesmente elas passam a usar esses fármacos sem qualquer indicação ou orientação de profissional de saúde. Quando, nesses casos, a principal queixa é sempre a dificuldade para dormir, muitas vezes. E o principal efeito grave para a saúde é a mulher deixar de ter o seu autocuidado, parar de importar-se consigo mesma, entrando em processo de desvalorização e de baixa da autoestima. Isso é grave porque afeta diretamente também o cuidado que ela disponibiliza aos filhos menores. Reconhecemos hoje, claro, de acordo com as discussões de gênero, as diversas composições familiares, o que sem dúvida é muito importante e deve ser valorizado. Porém, percebemos que ainda para muitas famílias vulneráveis, a mulher, como personagem feminina e mãe, ela ainda personifica o centro do cuidado familiar, principalmente com os filhos, né, os filhos pequenos. A mulher-mãe cuida deles. Então, se ela não tiver um equilíbrio emocional e uma vida saudável, todo o cuidado com os demais membros familiares ficará comprometido. Que ações preventivas podem ser realizadas durante a pandemia de Covid-19 para evitar um pouco essa violência contra a mulher? Acredito como ações preventivas mais importantes para a minimização da violência contra as mulheres nesses tempos de pandemia é justamente olharmos para além da própria problemática da agressão física ou psicológica. Muitas mulheres sofrem com esse problema porque dependem financeiramente dos parceiros. Muitas delas não têm qualquer qualificação profissional. Isso faz com que elas fiquem presas em relacionamentos violentos para a sua própria subsistência. Para prevenir a violência, é preciso trabalhar principalmente a independência e valorização da mulher nos espaços em que ela frequenta, seja dentro da própria família, no seu trabalho e na sociedade, na comunidade onde ela vive como um todo. De que forma os profissionais de saúde podem atuar colaborando na luta contra essa violência à mulher? Como profissionais de saúde, para aperfeiçoarmos o atendimento a essas mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social, o primeiro passo é sempre fazer a notificação da violência ou suspeita da violência. Nunca devemos deixar de fazer essa notificação, nunca deixar de notificar. Por quê? Porque é justamente isso que torna essa problemática visível e faz com que haja aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde e de assistência para essa população. Então, devemos encorajar e orientar para capacitar essas mulheres para o trabalho,
para sua independência financeira. Acima de tudo, trabalhar a valorização dessa população feminina, porque muitas mulheres sofrem violência porque são subjugadas no ambiente familiar em que vivem e são desvalorizadas. Claro que isso não é uma tarefa fácil ou tão simples. Então, para um primeiro passo, o mais importante é aproximarmos essa mulher do nosso serviço de saúde. Por exemplo, na estratégia de saúde da família, o que fazemos é o que chamamos de ofertar a carteira de serviços. O que é isso? É justamente oferecermos o serviço de saúde para a mulher. Por exemplo, consultas de rotina, o exame citopatológico do colo do útero, o exame das mamas, a mamografia, utilizando a atualização da caderneta de vacinação dela e dos filhos também, consulta odontológica, a disponibilidade dos exames laboratoriais, ou seja, todos os serviços dos quais a gente dispõe. E desta forma, ela se sente valorizada e vamos estabelecendo assim um vínculo com essa mulher para que ela tenha confiança no nosso trabalho, como alguém a quem ela possa reconhecer ou mesmo falar da violência que está vivenciando, para aí sim, diante de um episódio agudo de violência, possamos buscar juntos com essa mulher pelas instituições de segurança pública e assistência judiciária, quando necessário for. A principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos é que a pandemia pelo Covid-19 pode estar agravando os casos de violência contra a mulher, sim, sem dúvida. Mas temos que ter a consciência sempre de que a violência contra a mulher é um problema crônico, permanente, que está presente em diversos núcleos familiares, independente de classe social ou de etnia, e que todos os movimentos e campanhas pela valorização e independência dessas personagens femininas são válidos e são necessários, são essenciais. As mulheres precisam, sim, cada vez mais alcançar a representatividade nos espaços de poder. Só assim conseguiremos salvar as mulheres dos relacionamentos violentos. Leônidas, agradecemos a sua contribuição. Então eu fico por aqui. Agradeço muito a oportunidade de participar, foi uma satisfação. Um abraço a todos e tchau. E agradeço a você também que nos assistiu. Até o nosso próximo encontro.